Graça e paz, amados irmãos. Nesse momento vamos iniciar o culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite. E convidamos todos vocês que estão aí nas suas casas a louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador junto conosco. Nesse momento, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por essa oportunidade que nós temos de louvar e adorá-lo. Vou convidar o irmão Murilo para estar orando, fazendo essa oração inicial. E logo depois, nós vamos estar realizando uma leitura bíblica. Graças e paz, amados irmãos. Oremos nesse momento. Senhor, grandioso Deus e eterno Pai, eu venho aqui, Senhor, mais uma vez te render graças, Senhor. Obrigado por mais esses dias que passamos. Obrigado por mais um dia, o teu amor e a tua misericórdia ter se renovado em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo milagre da vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento em teu santo nome, Senhor. Senhor, eu venho aqui te colocar a minha vida e a vida dos irmãos e das nossas famílias em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa estar indo de encontro, Senhor, a cada um de nós, nos fortalecendo a cada dia em ti. Porque só por meio de ti é que somos mais que vencedores, Senhor. Obrigado por ter nos sustentado até aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela provisão que o Senhor tem feito em nossas vidas. E que tudo que a gente possa fazer, que a gente possa pensar, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado mais uma vez por tudo. É isso que eu oro, te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Lá em Lamentações 3, a partir do versículo 22, que diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Meus irmãos, vamos louvar e adorar ao nosso Deus, que renova o seu amor, a sua misericórdia para com as nossas vidas. Vamos aproveitar esse momento que estamos juntos virtualmente para adorar Ele em espírito e em verdade. Convido nesse momento o Ministério Remidos a estar louvando ao nosso Deus. Saúde os irmãos que estão em suas casas, os irmãos que estão aqui conosco nessa noite, para louvarmos ao nosso Deus. Entoe no teu lar, meu querido, esse hino de louvor ao nosso Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém, queridos. Vamos louvar. De ti de ti, menos de mim, que menos de mim, que menos de mim. Declare, querido, mais do Senhor em nossas vidas. De ti, mais de ti e menos de mim, que menos de mim, que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua e que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É claro, querido, mais de ti, Senhor. Mais
e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus, queridos. Amém. Amados irmãos, nesse momento vamos colocar a nossa família diante do Senhor em oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Grandioso és o Senhor, Pai amado, que nenhuma palavra humana é capaz de Te descrever, Senhor Deus, pois Tu és santo, santo e poderoso, Pai. Senhor, nesse momento, primeiramente nós queremos Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, como igreja do Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor Deus. Fala nesta noite, continua falando, Senhor Deus, aos nossos corações em nome de Jesus. Continua, Senhor Deus, mexendo e nos tocando, Pai amado, no íntimo de cada coração. E nesse momento, Pai, eu quero apresentar diante do Senhor, Pai amado, as nossas famílias. Que o Senhor possa estar indo de encontro a cada uma delas, ó Senhor Deus. Senhor, o Senhor sabe mais do que qualquer um, Senhor Deus. O Senhor sabe e conhece a realidade de cada família, de cada vida nesta live aqui conosco, Senhor Deus. Vai de encontro a cada uma delas, Senhor. Esteja, Senhor Deus, indo de encontro, Pai amado, e preenchendo as lacunas, ó Senhor Deus. Vai preenchendo, Senhor Deus, e vai transformando essas famílias conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigada, Pai, pelo nosso sustento. E continua, Senhor Deus, a nos sustentar, pois não sabemos cuidar de nós. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. E o Senhor, Pai amado, é grande, é digno de todo louvor. É quem nos dá o sustento, é quem tem sustentado as nossas famílias. E nessa noite nós colocamos a nossa família, a nossa vida diante do Teu altar, Pai amado. Realiza, Senhor Deus, dentro da nossa casa a Tua vontade, Pai. Nos dá discernimento, sabedoria, entendimento dos altos céus. E continua conosco para que cada vez mais nós possamos Te buscar verdadeiramente, também de dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus eu Te agradeço por essa oportunidade. Obrigada, Senhor Deus, por tudo. Em nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando com o Ministério Remidos. E logo depois peço para que o irmão Júnior esteja orando pela palavra que será ministrada hoje pelo nosso irmão Diácono Assis.
Clame ao Senhor, querido, aí na sua casa. Clame ao Senhor. Os irmãos estão aqui. Porque o nosso socorro só provém de Deus. Então nós temos que clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Declara, querido. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
aqui, Jesus, eis-me aqui. Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por sabermos que temos socorro presente na hora da angústia, Senhor Deus. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Senhor Deus. A nossa esperança, Senhor Deus, não é esperança, ó Deus amado, pautada, Senhor Deus, num juízo de plausibilidade, de um juízo mínimo, Senhor. Mas a nossa esperança, Senhor Deus, ela se dá na certeza, Senhor. Na certeza do que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Na certeza, ó Deus, que se clamarmos, o Senhor é fiel e justo para nos atender, Senhor Deus. Basta esperarmos o Teu tempo, entendermos o Teu tempo, entendermos os Teus projetos em nossas vidas, ó Deus querido, em nome de Jesus. As dificuldades que passamos, Senhor Deus, é providência Tua, Senhor Deus. As dificuldades, ó Deus, que enfrentamos, ó Deus, é propósito para que venhamos a melhorar, a crescermos, ó Deus, a tomarmos por experiências, Senhor Deus, em nossas vidas e sermos homens e mulheres mais fortes, mais firmados, ó Deus querido. E em nome de Jesus nós temos que clamar, em nome de Jesus nós temos que confiar, em nome de Jesus nós temos que esperar, ó Deus querido, no Teu socorro e na Tua providência, ó Deus. Jesus, que eis-me aqui, Jesus, que eis-me aqui. Amém, ó Deus querido. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos, que o Senhor nos conceda mais um entendimento e um crescimento na sua presença, diante da sua palavra. Eu agradeço aos irmãos que estão à frente, administrando as lives, e por ter me feito o convite. Sabemos que não é um simples convite para aqui trazer uma mensagem vindo da parte do Senhor, da sua palavra. Eu fico ao mesmo tempo grato e ao mesmo tempo trêmulo. Todas as vezes que a gente sobe, acredito que não só eu, mas todas as vezes que alguém sobe aqui, ele fica ofegante e nervoso, mas porque tememos a autoridade do Senhor e a santidade que Ele exige na sua santa palavra. E eu convido os irmãos aí que estão tanto em casa acompanhando o culto, cultuando ao Senhor, a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, e a gente vai refletir apenas do versículo 3 ao versículo 5. Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5.
Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém. Meus queridos, antes de nós refletirmos, adentrarmos no texto, é necessário a gente fazer um autoexame do contexto em que a carta de Pedro foi escrita esses irmãos, esses crentes. O destinatário dessa carta se encontra aí no versículo 1, é onde ele faz a referência do destinatário da carta, que é o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que é a região da Ásia Menor. E essa carta de Pedro, como outras cartas, como as cartas de João, são consideradas cartas universais. Ela não foi destinada unicamente a um local, unicamente a uma igreja, mas o propósito dessa carta era ser rodeada de igreja em igreja nessa região. E acredita-se, aí os teólogos, William Barclay e Hernandes de Lopes, que não só essas regiões aqui, mas no percurso que a pessoa que ia levando essas cartas, tinha outras regiões também, para que eles também passassem. E nesses locais tirassem alguma cópia, para que ali a carta fosse lida e refletida com os outros irmãos. Por isso que ela se torna uma carta universal. Pedro, nesse período, aproveita para mandar essa carta aos irmãos da dispensação, que ele chama de peregrinos. Era uma região em que o pessoal se concentrava, ela residia em um local que a sua população, os crentes em si, eram peregrinos. Eles não tinham, uma moradia tão fixa ou uma região tão materna que eles estavam. Eles eram peregrinos nessas regiões. E esse deslocamento de suas terras natais e tendo esse local como sua moradia nesse período, tem a influência da grande tribulação que estavam passando. Depois do incêndio do imperador Nero na cidade de Roma, foi uma das causas que contribuiu para que os irmãos, os crentes, naquela época, fossem migrar para uma região mais, digamos, mais quieta. E sem contar, na perseguição cristã, como os judeus chamavam, a seita cristã era perseguida, Os crentes convertidos em Cristo Jesus, de certa forma, ao se converterem, já eram perseguidos moralmente, socialmente, e isso fazia com que os crentes tinham que caçar um refúgio, um local que se encontrasse mais seguro e mais acomodado. Pedro, olhando o sofrimento desses cristãos por causa da terrível perseguição, ele vai abordar em suas duas cartas. A primeira carta ele traz um encorajamento, a virtude, a esperança
da salvação que eles obtiveram, dizendo também que eles não eram peregrinos, não tão somente daquele local, mas da terra. Eles eram peregrinos dessa vida que eles estavam, que a moradia certa deles era no céu. E ele aproveita para que os irmãos não abandonassem a fé, não perdessem a convicção da salvação obtida através de Cristo Jesus. E nos primeiros versículos, que é onde a gente iremos refletir um pouco desse encorajamento, nós vamos ver que a fé genuína que Pedro aqui vai mostrar aos irmãos primitivos, ela resulta numa gloriosa recompensa. E essa recompensa a gente vai não trazer em nossas mentes como que não sabemos, mas como os irmãos primitivos, crentes dessa região, eles necessitavam do encorajamento. Hoje a igreja se encontra não tão tribulado, mas estamos com dificuldade de avançar com a obra do Senhor por causa do isolamento. Estamos restritos aos cultos, estamos restritos a certos trabalhos que a igreja efetuava. Estamos restritos até em nosso dia a dia, no nosso trabalho, tendo que usar máscara por causa desse vírus aí que está assombrando, está apavorando os nossos dias, não só aqui, mas em todo o mundo. E hoje eu não vi uma live mais abençoadora do que a que o pastor Messias fez à tarde, onde ele disse que não é a perseguição desse corona, não é a morte, não é a fome, não é nada que vai nos separar do amor de Deus. Não é nada. E Pedro concorda isso, a gente vai ver isso nos versículos. E no versículo 3, onde ele começa a relembrar os irmãos da gloriosa ação de Deus por meio de Cristo Jesus, quando ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro, ele, por sua origem ser judia, ele traz um começo de oração, bendizendo a Deus, que era uma tradição no mundo do judeu. Ele ia orar ao Senhor e bendizia o nome do Senhor. Bendito és tu, glorioso és tu, tu és o Todo-Poderoso. Só que diante da situação e diante já da vinda de Jesus, da chegada de Jesus, do evangelho de Jesus na vida do homem, Pedro tem uma modificação na sua oração. Ele diz: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma diferencial, é uma nova virtude da oração do judeu. Ele não tinha isso como seu normal antes, antes da vinda de nosso Senhor Jesus. E ele nos traz, o apóstolo Pedro, ele nos traz ele começa a mostrar aos irmãos, no começo da carta, bendizendo a Deus graças ao Senhor Jesus Cristo, que pela a misericórdia do Senhor, Ele nos regenerou. Pedro dizia, e segundo a sua muita misericórdia, Pedro está aqui distinguindo a ação de Deus do homem. Ele não está dizendo que houve algum mérito. Sabemos que não houve algum mérito. Não existe algum mérito, alguma ação do homem com que pudesse ter feito a ação de Deus para com o homem, a regeneração.
o novo nascimento, como Jesus explica a Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho de João, como Paulo também afirma esse novo nascimento lá em 2 Coríntios 5,17. Ele fala que pela a misericórdia do Senhor, pela a graciosa misericórdia do Senhor, Ele fez isso, Ele nos regenerou. E esse regenerou é tão somente a conversão de cada um que crê no Senhor Jesus, como já falamos. Jesus explicando a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Ele precisava nascer de novo para que visse o reino dos céus. E Pedro, ele não estava dizendo que os irmãos precisavam nascer de novo. Ele já está afirmando que os irmãos foram nascidos, Deus gerou eles uma nova criatura. E por conta disso, os irmãos era para se sentirem, no momento da perseguição, se sentirem confortados, encorajados, mais firmados. E ele continua. No versículo 4, para uma versículo 3 ainda, para uma viva esperança. Uma viva esperança. Essa esperança é o motivo, o objeto do encorajamento de Pedro aos irmãos. A viva esperança, nós temos que entender um pouco mais dessa a viva. Por que ele chamou de viva? Aqui Pedro, ele traz a entender que viva, ela não era morta, ela não estava estacionada ali, ela era viva, como o novo nascimento de uma criança. O nascimento de uma criança, quando ela nasce, ela não fica de uma idade só, ela não fica de um tamanho só. Ela cresce, ela começa a tomar o leite, depois come coisa mais sólida e vai crescendo, se fortificando, tendo entendimento e amadurecimento. E isso Pedro queria trazer na mente dos irmãos, que a esperança ela era viva porque ela não era estacionada. No decorrer que o irmão era regenerado, no decorrer que essa esperança era posta no coração dos irmãos, ela crescia, ela se fortalecia. A gente pode até observar num recém-convertido e numa pessoa mais madura, digamos aí, já numa idade avançada, né, a terceira idade, digamos, e tem aí seus 40 anos servindo ao Senhor. Nós temos a mesma esperança, mas a solidificação ela é diferente. A da pessoa mais madura, a esperança está mais próxima, ele está mais apalpando a esperança no seu encontro com Cristo. Ele sabe que em breve Cristo vai voltar, mesmo que seja por sua morte. A esperança dele é mais sólida. Então, o apóstolo Pedro, ele nos traz e traz aos crentes naquela época que a esperança ela era viva, ela ia se fortalecendo. Ele nos regenerou, Pedro está dizendo, ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, o nascimento que os crentes tiveram, a conversão, a aceitação do Evangelho, ele não era unificado ali, estacionado, não. Ele era vivo para fazer com que os crentes, os irmãos avançassem, de modo, seja por perseguição, seja de modo que eles entendessem que a esperança proposta na regeneração não era uma simples esperança, ela era viva e eles precisavam entender isso. Então, nós, diante de uma afirmação dessa, nós não precisamos, acredito que somos falhos. Não tem como, nós somos falhos, nós temos
perseguições, provações no dia a dia, as adversidades vêm. E às vezes a gente fica cabisbaixo. E às vezes a gente esquece o quão grande, confortável e poderosa é a palavra do Senhor. Ela nos afirma isso que, como foi ministrado pelo nosso pastor Messias, não há fome nem nudez, nem há perseguição nem profundidade, nem a espada que nos separa do amor de Deus. Às vezes nós fechamos os olhos para isso. Às vezes nós vemos relatos de casos do Covid-19 que às vezes é próximo da gente, às vezes é conhecido da gente. A gente não sabe o dia de amanhã, nem o que vem a ser a semana que vem, nem o ano que vem, se essa pandemia já tem passado. Mas nós precisamos entender que a esperança que tem nos preservado não é aqui. Nós temos que entender que a esperança que o Senhor nos proporcionou no Evangelho do seu Filho não é aqui. E a nossa esperança precisa ser tão somente em Cristo Jesus. Ele é quem vai nos suster, Ele é quem vai nos proteger. Se for da permissão dEle, como o apóstolo Pedro diz, a partir do versículo 6, que nós venhamos passar por provações e sejamos necessários ser contristados para que uma vez nossa fé seja provada, mais preciosa do que qualquer ouro, qualquer bem material mais valioso da terra. Ele é perecível. Mas a fé aprovada é necessário. Se for necessário, ela é mais gloriosa. O valor dela não é inestimável. Não tem como você medir o valor da aprovação da fé em Cristo Jesus. No versículo 4, Pedro mostra o objetivo dessa viva esperança, que é a herança proporcionada para os crentes, a herança proporcionada para os cristãos que na época se encontravam em várias adversidades, com perseguições e tribulações. Essa esperança era o motivo da ressurreição, a esperança que ele estava dando, trazendo ao coração daqueles crentes, a relembrarem que o motivo da esperança é a herança dada tão somente por Deus. No versículo 4, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Os judeus, quando saíram do Egito, eles já tinham sido prometidos a uma terra que manava leite e mel. Era Canaã. Porém, essa terra ela foi perecida, ela foi tomada de várias formas. E essa herança que o apóstolo Pedro está trazendo aqui é uma herança que não tem como se comparar a uma herança carnal, quando ele fala para uma herança sem mácula, sem pecado, sem contaminação, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Nós temos por base de quando uma pessoa ele deixa seus bens, sua herança, seu patrimônio, e para o restante da sua família repartir, nós temos relatos e sabemos o quão quanta dor de cabeça dá por suas cobiças, né? Por quererem mais, por achar que tem mais direito do que uns e que outros, a cobiça de receber mais uns do que os outros. E há alguns casos, na disputa dessa herança, eles resultam até em morte. Nós sabemos o quão é perigoso essa coisa de repartir herança.
Só que a herança que Pedro estava trazendo, o objetivo da esperança, que é a herança, era pura, ela era santa, ela não tinha uma cláusula de erro, de pecado, de contaminação, de impureza. É a herança que está reservada para os crentes, para o cristão. E isso era para que os irmãos entendessem que a perseguição podia até lhe tirar a vida, podia até lhe tirar as suas casas, né? Eles eram peregrinos, podia até tirar a sua terra natal, mas a herança que o Senhor reservou está assegurando lá para eles. Não tem como. Né? No versículo 5, ele vai dizer. Então, meus irmãos, acredito que nós vivemos numa época em que as igrejas, nossas igrejas, a igreja do Senhor, ela se encontra com muitas pessoas que são chateadas por coisas tão banais que o Senhor resolveu dizer não, coisas que o Senhor não quis abençoar ou não foi a hora, por coisas que até os crentes, né, até os irmãos ali na convivência foi machucado e por isso disse que não ia mais para a igreja, não deu valor ao evangelho, mas a direção que o seu próximo estava dando para ele, a sua atenção. Nós temos que ser gratos, realmente ser gratos, dar ações de graça pelo preço que foi pago, para que nós pudéssemos obter essa herança incorruptível. Isaías já falava que o castigo que nos trouxe a paz, o preço das nossas iniquidades caiu sobre o nosso Senhor Jesus. Ele foi torturado, maltratado pelas nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, é esse o evangelho que nós temos que colocar nas nossas vidas. É esse o evangelho, a mensagem das boas novas, é essa que nós temos que carregar. A salvação, o prêmio da nossa herança que está reservado. Não em bens materiais, não em bom procedimento, não em boa convivência, talvez no mundo social, na comunidade. Senão Jesus não tinha dito, no mundo tereis aflições. Senão ele não tinha dito, se quiser ganhar a sua vida, perdê-la-ás. Senão ele não tinha dito, se quiser o reino dos céus, negue a si mesmo e me siga. Esse é o evangelho que nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter em nossos corações todos os dias. Diante de qualquer tribulação, diante de qualquer perseguição. A nossa herança está reservada. E no versículo 5, ele diz que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Meus irmãos, nós podemos entender aqui Pedro falando aos irmãos que o Império Romano, com toda a sua glória, com todo o seu poder, ele trouxesse na mente que, de algum modo, algum bem, alguma coisa valiosa, ela podia ser tomada, ela podia ser tirada. Mas Pedro aqui está dizendo que está sendo guardada pelo poder de Deus, mediante a fé. O apóstolo Pedro aqui, ele traz um sentido aos irmãos. Vocês estão sendo diariamente guardados pelo poder de Deus. No entanto,
No entanto, esse poder do Senhor não atua sem fé. Como diz em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, verso 6, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, era necessário que os irmãos eles não perdessem o foco, a sua convicção, de modo que eles de algum modo não era propício a fazer isso, a perder a alegria da salvação, a perder a esperança, mediante as tribulações, as perseguições que estavam passando, né? E Pedro diz isso, ele diz: vocês são guardados pelo poder de Deus, mas precisam crer, precisam ter fé. Sem a fé, o poder de Deus ele não atua, ele não irá suster. Então, era necessário que os irmãos eles tivessem fé. Era necessário que os irmãos permanecessem, né, crendo, tornando cada vez mais firme a convicção dessa gloriosa recompensa. Como Pedro já relata no começo, que a esperança ela é viva, ela não era passageira, ela não era estacionada, mas era diariamente, e essa esperança na vida dos irmãos precisava ser crescida. Essa esperança do Evangelho, a aceitação do Evangelho, a vida do irmão, ela ia demonstrar que ela era viva e ia ser guardado diariamente pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, nós necessitamos realmente ter fé. Fé que o apóstolo, fé como Tiago diz em sua carta, que a fé sem obra ela é uma fé morta. Que a fé, ela precisa ter a obra. Ele diz, se sem as obras tu diz que tem fé, com as minhas obras eu mostro a minha fé. Então, essa fé que Pedro aqui estava mostrando aos crentes, era através da obediência, era através da se entregasse ao ensino, à esperança, à convicção daquilo que foram guardados, mediante a pregação do evangelho que receberam. Então, que possamos, meus irmãos, preservar, exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que, ao acordar, ao dormir, nós precisamos entender que o foco do Evangelho não está na cura do coronavírus, não está na cura ou no livramento de uma perseguição, de um livramento, ou de uma bênção que você tanto aguarda. O Evangelho está tão somente na salvação de nossas almas, no preço que foi pago na cruz, para que você e eu, todos que cremos em Cristo Jesus, fôssemos salvos e pudéssemos herdar essa gloriosa herança que é a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos viver nessa viva e gloriosa esperança que está tão somente em Cristo Jesus. Eu quero convidar aqui a irmã Cláudia para encerrar, não sei quanto tempo falta, para estarmos orando ao Senhor. Oremos. Santo Deus e amado Pai, neste momento, Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que tivemos aqui na tua casa, Senhor Deus. E dedicar louvores ao Senhor, Pai amado. E ter, Senhor Deus, ouvido essa palavra vinda do Senhor. Obrigada, Pai amado.
porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. E que possamos, ó Senhor Deus, cada vez mais buscar estar no Senhor. Não confiar em homens, ó Senhor Deus, mas confiar verdadeiramente no que o Senhor é, no que o Senhor faz, no tão grande poder que o Senhor tem atuado, Senhor Deus, no nosso meio. E atua, Senhor Deus, desde a fundação do mundo. Ó Pai, obrigada por tudo e nos conduz em mais essa semana. Cuida de tudo que nós vamos fazer, que seja para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus eu te peço. Amém.